Continuando com exemplos agora sobre if else e depois o switch. A gente poderia aqui pegar um inteiro, definir aqui um inteiro chamado número, que começa com 40. E aí um teste simples aqui, ó, se número maior que 20, em relação às chaves, ó, eu colocaria aqui, como eu estava explicando naquela hora, system.out.println número é maior que 20, ok? Se eu executar aqui, ele de fato imprime, por quê? Porque essa condição é verdadeira. Em relação às chaves, ó, vou colocar aqui só para vocês terem noção. Vou botar aqui outra mensagem qualquer. Ele vai imprimir tudo que está dentro do bloco if, já que a condição é verdadeira. Porém, explicando aquela questão do uso de chaves, olha o que acontece se eu tirar as chaves agora. Faltou essa chave aqui. Ah, não, tudo bem, tá certo. Deixa eu aprimorar esse exemplo. Porque na verdade ele aqui imprimiu já na sequência. É como se tivesse aqui fora mesmo das chaves. Mas vamos supor que eu quisesse amarrar isso. Ele já não vai imprimir essa linha aqui. Porque a única condição verdadeira é a de cima. E não essa daqui. Por quê? Porque o else ele é executado quando esse if aqui for falso. Se eu puser aqui 10, agora sim ele vai imprimir o else. E aí para vocês entenderem melhor o lance das chaves, ó, não tem chaves nem aqui nem aqui. Propositalmente eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, por exemplo, mensagem exemplo. Olha o que é que vai acontecer. Ele vai reclamar porque aqui ele só consegue ler uma linha se não estiver com as chaves, tá? Então ele tenta ir para o else, mas não consegue, né? Aliás, ele já cai no else por quê? Porque ele questiona essas duas linhas aqui numa execução só. Ó, número 40 realmente é maior do que 20. Então ele deveria imprimir isso aqui. Só que ele dá um erro, ó. Else, né, without if. Ou seja, tipo, a ideia de o else está fora do if. Mas porque isso aqui está quebrando o if. Ah, mas eu tenho que na minha implementação, mesmo que essa condição seja verdadeira, ele tem que imprimir essa mensagem e essa aqui. Como trata-se de mais de uma linha, então eu sou obrigado a pôr as chaves aqui e fechá-la ou aqui antes do else ou aqui abaixo também, tá bom? Então se eu executar agora, ele vai imprimir as duas linhas, né? E a mesma lógica cai aqui também. Se eu quiser que tenha uma outra mensagem aqui para ele imprimir, né? Vamos ver o comportamento aqui, ó. Número 10 não é maior que 20, é menor. Então ele tem que entrar nesse else. Então é provável que ele imprima porque isso aqui vai subentender como se estivesse fora, tá entendendo? Então ele vai executar por isso.
Mas sei lá, de repente isso aqui tivesse uma lógica aqui, ó, digamos, melhor, para vocês entenderem melhor, ó. Aqui ele entrou no else e imprimiu ambas, né? Mas aparentemente a gente pensa assim, ah, não, o professor disse que não funciona sem as chaves, mas está funcionando. Ele não entrou no if, mas imprimiu as duas linhas. Uma forma da gente provar que isso aqui não estará dentro do else é a gente fazendo com que o if volte a ter sua condição verdadeira. Para quê? Para vocês verem que ele vai imprimir tudo isso e ainda essa última linha, para vocês enxergarem que realmente ela não está fazendo parte do else. Estão vendo? Ó? Ele imprimiu essa linha. Ó. Vou até botar aqui para vocês ficarem mais cientes. Tá vendo? Ah, mas eu quero amarrar isso aqui dentro do else. Faz mais de duas linhas aqui, então eu tenho que seguir o mesmo conceito ali do if. Botar entre chaves. Agora sim, ele não vai imprimir isso aí, essa linha aqui. Por quê? Porque ele só vai imprimir se a condição do if for falsa. Mas a condição está verdadeira sempre, porque o número está como 40 e 40 é maior do que 20. Então ele vai entrar no if e não vai mais imprimir essa outra linha, porque essa linha agora oficialmente pertence ao else, graças ao abre e fecha chaves, ok? Bom, um outro exemplo, né, que eu cheguei a mostrar na aula anterior é do uso também de alguns operadores. Então, vamos supor que eu queira delimitar um intervalo aqui de condição para dizer que, sei lá, que um número está entre 20 e 40, né? Eu quero identificar se o número está entre 20 e 40. Então vamos mudar esse nosso programinha aqui. Vou apagar apenas as mensagens aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Número é maior ou igual, eu posso fazer essa verificação também. Se número é maior ou igual a 20. E número é menor ou igual a 40. Se isso for verdade, eu vou querer dizer que número está entre 20 e 40. Do contrário, né, se ele entrar no senão, opa, se ele entrar no senão, eu vou dizer aqui que número está fora do intervalo definido, que é o de 20 e 40. Então, ó, uma observação interessante também sobre o uso dos sinais aqui, ó, maior e igual, né? Quando eu quero verificar se ele, além de ser maior, se ele também é igual. Então, ele vai testar nesses dois conceitos aqui, bem como aqui também, né? Então, aqui pode ser número pode ser igual, bem como pode ser maior, e número pode ser menor, bem como pode ser igual a 40. Isso vai garantir que essa variável aqui vai estar entre esse intervalo. Então, vamos pensar aqui pela lógica. Número é 40. Ele não entra nessa condição. Aliás, entra nessa condição porque ele é maior do que 20. E entra nessa porque ele é igual a 40. Ele não é menor, porém ele é igual. Então, é provável que essa linha 10 seja impressa. Vamos ver. Tem algo errado aqui, ó. Quando a gente vai tentar fazer essa verificação, a gente não precisa desses fechamentos aqui, tá? Ou eu poderia botar um parêntese maior. Agora a reclamação é do ponto e vírgula que eu esqueci aqui e esqueci aqui, tá? Vamos lá. Então tá aí, ó. Número está entre 20 e 40. Não é interessante? Por isso que é importante
ter também consciência desse conceito aqui, ó. Ele entrou nessa condição porque ele está menor e igual. Mas ó, o número é exatamente 40. Se eu tirar o igual aqui, a condição vai mudar. Ele vai testar se o número é maior ou igual a 20 e menor do que 40. Mas ele não é menor do que 40, ele é igual a 40. Então ele já vai quebrar essa condição e cair no de baixo. O número está fora do intervalo definido. Mas se eu puser 39, 39 é menor do que 40? É. Então 39 ele já entraria na condição. O número está entre 20 e 40. Beleza? Bom, para fechar, vou relembrar aqui com vocês o switch, tá? Então, eu costumo colocar uma variável que eu chamo de OP, ou operação, ou opção, né? Vai depender muito do programa que a gente está fazendo. E aí, eu tenho opção aí, começando com 0. Vou usar o switch aqui. O OnlineGDB ele já monta uma estrutura. Deixa eu ver se ele... Switch, cadê? Switch. Ah, da outra vez eu consegui. Ele monta uma estruturazinha já. Ah, que pena. Mas tudo bem. É bom porque a gente faz na unha. Aqui no braço mesmo. Bom, o switch ele vai escolher uma opção. Então eu posso botar aqui a opção. Lembrando que poderia ser outro nome aí a variável, tá? Não é obrigado a ser isso não. Aqui dentro eu vou botar os meus cases. Então, o switch ele pode ser usado para quando você tem uma limitação aí nas condições, né? Quando eu sei o que pode vir, entendeu? Dentre uma lista que eu delimite aqui. Então, vamos supor que eu, sei lá, por algum motivo eu gostaria de criar um menu aqui. Poderia até ter um menu aqui, para ficar algo mais atrativo, eu vou fazer essa dinâmica aqui. Escolha uma das opções. Olha que interessante, eu poderia criar um menuzinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Zero um. Saudações. 02. Despedida. 03. Soma números. Ok? Só para brincar aqui, só para vocês entenderem um pouco da dinâmica aqui do uso do switch. Poderia ter um scanner aqui, ó. Chamar ele de entrada. Vou colocar aqui o system.in, porque é a entrada de dados. Tenho que lembrar aqui da biblioteca, import java.util.scanner. Aqui eu vou criar uma outra mensagem aqui, ó. Aliás, não, já tem aqui. Nesse ponto aqui eu vou tentar ler a opção, né, ó, o que o cara digitar. Então eu tenho aqui entrada.next. Já que é só um termo, eu vou deixar só o next mesmo. Entrada. Aliás, é um next int, né, ó, porque vai ser um inteiro que o cara vai digitar. Aqui ele lê, gente, o que a pessoa digita no teclado, por meio do objeto scanner. Mas aí, como eu quero atribuir esse valor à opção, né, ó, a opção começa com 0 ali, mas eu quero atribuir um valor a ele, que é o que o cara digitar. E aí é onde entra a sacada, ó. O switch ele vai escolher
o valor que a pessoa digitou. 0, 1, 2, 3, o número que ele digitar, o switch vai tentar escolher dentre os cases aqui, né? Ó. Case 1, system.out.println, no caso 1 é saudações, né? Então seja bem-vindo, por exemplo, né? E aí eu vou deixar sem um break aqui para vocês verem na íntegra o que é que acontece. No caso do case 2, deixa eu alinhar isso aqui. No caso do case 2, eu tenho despedida, né? Então, vou botar assim, bye. E o case 3, ele simplesmente soma números, né? Então, sei lá, para brincar, eu vou colocar aqui. Poderia até ler do teclado também, o usuário digitar os números, mas eu vou simplesmente aqui colocar soma números. E aí colocar aqui mesmo, sei lá, 10 mais 300. Beleza? Eu vou fazer passo a passo para a gente ver o que é que acontece em termos comportamentais aí do switch. Se eu executar agora, vamos ver se a sintaxe está correta. Aparentemente está, ele não deu erro algum. Notem que ele imprimiu o menuzinho que eu criei, ó. Escolha uma das opções. 1, saudações. 2, despedida. 3, soma números. Eu tô, gente, exatamente na linha 16. Ele está aguardando a minha entrada. Eu vou digitar aqui um 3. Ou melhor, vou digitar um 1 para mostrar um comportamento aí a vocês. Vou dar um Enter agora. Olha que interessante, ó. Ele entrou no case 1, case 2 e case 3. Devido, pessoal, à ausência do break, tá? O break eu expliquei a vocês na aula anterior, né? Que quando ele encontra o case, ele bloqueia a execução para que não entre mais em nenhum dos demais cases. Então agora com o break, se eu digitar 1, ele mostra apenas o seja bem-vindo e graças ao break encerra, tá? Poderia fazer esse teste até para um outro aqui, só para a gente ver, colocar aqui o 3, apesar de que o 3, né, já mostra o que? A soma. Na verdade aqui, pessoal, olha que interessante, ele não mostrou a soma. Ele concatenou 10 mais 300. Eu teria que pôr aqui entre parênteses para ele interpretar que é um cálculo. Acredito que isso talvez funcione. Deixa eu ver. Funcionou. 310, tá? Bom, beleza, mas e aí se o cara digitar um número que não está dentre as opções, como um 5, por exemplo? Nada ocorre, porque eu não tratei essa possibilidade. Então, eu poderia tratar por meio do default, tá? E aí, o default aqui, eu posso... Vou copiar aqui para ser mais prático. Colocar aqui, ó. Opção inválida. Vamos ver agora caso eu ponha o 5 novamente. Então tá aí, opção inválida. Beleza, pessoal? Então, estruturas condicionais tá aí para vocês, né? Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco, tá? Bons estudos.